paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Tenda do Repouso Milenar. Bom, hoje eu quero estar falando aqui um pouco a respeito das testemunhas de Jeová, judaísmo messiânico e judeus ortodoxos. Bom, lá no nosso canal Tenda do Repouso Milenar, você encontra todo tipo de estudo. Estudos sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, sobre arrebatamento, grande tribulação, reino milenar, sobre trindade, todo tipo de estudo que você quiser. Estudos de hebraico, de grego. Vocês estão vendo esse banner lindo, bonito aí atrás? É do pastor Tiago Tis, lá do canal Graça e Conhecimento. Lá tem muitos estudos profundos. Vai lá, dá uma olhada, se inscreve no canal, porque se você ainda não se inscreveu, você está perdendo, porque são estudos profundos. Bom, irmãos, o que acontece? As testemunhas de Jeová, elas gostam muito de bater de porta em porta, com aquela sutileza, apresentando, né, seus estudos, suas revistas, né? Mas todos sabemos que esse testemunho de Jeová nega a divindade plena de Yeshua, do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o que acontece? Eu tenho gravado alguns vídeos aí, vídeos curtos, pequenos, né? Travando a testemunha de Jeová, travando o catolicismo, travando o calvinismo e travando a adventista do sétimo dia. Mas hoje, esse vídeo vai ser um pouco maior, né? Cerca de 15 minutos. Ele vai ser compartilhado no Instagram, no Face, no Kawaii, né? E também nos status do WhatsApp. O que acontece, irmãos? As testemunhas de Jeová, judaísmo messiânico e judeus ortodoxos, eles não conseguem, de forma alguma, explicar quem apareceu para Abraão em Gênesis capítulo 18. Se você perguntar para um judeu messiânico, um judeu ortodoxo, um testemunho de Jeová, quem é o Yud-He Vav-He, o Adonai, o Senhor dos Exércitos, que apareceu para Abraão em Gênesis 18, que comeu com Abraão, eles não sabem explicar. Porque todos sabemos que as testemunhas de Jeová afirma bem claro que Jesus não é Jeová, ou seja, que Jesus não é o Adonai, o Deus eterno. Todos nós sabemos disso. E tanto as testemunhas de Jeová, como os judeus messiânicos e os judeus ortodoxos, eles acreditam piamente que o Yud-He Vav-He, que é o tetragrama sagrado, né, é aplicado à pessoa do Pai, e que o Pai, ele é invisível, que Deus, o Pai de Yeshua, do Senhor Jesus Cristo, ele é invisível, que homem nenhum jamais viu a ele. E nós também acreditamos da mesma forma. Nós acreditamos que o Pai do Senhor Jesus Cristo, ele é invisível, que homem nenhum jamais viu a ele. Então, quem é esse Yud-He Vav-He, esse Adonai que apareceu para Abraão em Gênesis 18? Não pode ser o Pai, não pode falar que é o Pai, porque ele é invisível. A testemunha de Jeová fala que são 3 anjos comuns que Deus enviou. Eu estou conversando no PV com 2 judeus, um ortodoxo, né, e um messiânico. Estou conversando também com 2 testemunhas de Jeová. E sabe o que eles disseram? Não é porque o eterno Hashem enviou 3 anjos para Abraão. Mas aqui no texto não fala isso, que foram 3 anjos que foram enviados. O texto nem aparece sequer o verbo enviar, enviou. Mas o texto vai dizer que foi Iavé, ou seja, conforme está a tradução, foi Jeová que apareceu para Abraão. Se você for no texto hebraico, lá vai estar Yud-He Vav-He, ou seja, o eterno Hashem, tetragrama sagrado. Foi ele que apareceu para Abraão. Olha só como que aparece aqui em Gênesis 18. Depois apareceu-lhe o Senhor, aqui é Yud-He Vav-He, tá? O Senhor, nos cavalhais de mãe, estando assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Agora, veja só na tradução Novo Mundo como que vai estar escrito.
Jeová apareceu-lhe posteriormente entre as árvores grandes de Manre, enquanto estava sentado à entrada da tenda, por volta do calor do dia. Na tradução Novo Mundo está bem claro, foi Jeová. Mas quem é esse Jeová? Se não é Deus, o Pai do Senhor Jesus, quem é? Não pode dizer, não, mas era um anjo comum, não. Sabe por quê? Tanto o judaísmo messiânico, como o ortodoxo, como as testemunhas de Jeová, acreditam piamente que os anjos não são oniscientes, não possuem atributo de onisciência, e que o atributo de onisciência é exclusivo do eterno Deus. E nós também acreditamos da mesma forma. Só que olha só o que diz no versículo 12. Assim, pois, riu Sara consigo, ou seja, no seu íntimo. Ela não sorriu alto para ninguém escutar, mas foi só lá no íntimo, no coração. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor, aqui é o tetagrama, tá? E disse o Senhor a Abraão, por que riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isto, porque riste. Então, Sara sorriu no seu íntimo. Ela não sorriu alto para alguém escutar, mas foi aquele sorriso interior, lá no fundo do coração. Ele sondou o coração dela. Pode falar que era algum anjo que foi enviado? Um anjo comum, representante de Deus? Não. Nenhum anjo, arcanjo, querubins ou o que for, nenhuma espécie angelical recebe o tetagrama sagrado, o título de Yud, Re, Vav, Re, não. O tetagrama sagrado é um nome exclusivo de Deus. É um nome exclusivo de Deus. O Testemunho de Jeová defende isso e nós também defendemos isso. Judeus messiânicos e judeus ortodoxos, eles defendem a mesma coisa, que o tetagrama Yud, Re, Vav, Re, né? É um nome sagrado do eterno Deus, do santo, o Hashem, né? E não de anjos. Então, mas quem é esse que sonda o íntimo do coração dela? A tradução Novo Mundo traduz como Jeová. Bom, eu devo confiar nessa tradução ou não devo? O hebraico, olha ali, ó, ao lado ali, ó, olha o tanto lá. Novo Testamento, Antigo Testamento, tá tudo ali, ó, hebraico, grego. Então, quem é esse tetagrama sagrado? Quem é esse Yud, Re, Vav, Re? Esse é que é o problema, não consegue explicar. Não pode dizer que é um anjo. E, além do mais, o problema é que em Gênesis, capítulo 19, versículo 23, vai dizer assim, ó, na tradução Novo Mundo, o sol já tinha saído sobre a terra quando Ló chegou a Zoar. Jeová fez então chover enxofre e fogo sobre Sodoma e sobre Gomorra, da parte de Jeová desde o céu. Ou seja, Jeová fez chover fogo e enxofre. Quem é Jeová? Aqui da tradução Novo Mundo. É o tetagrama, Yud, Re, Vav, Re. É Adonai. Para os judeus é o eterno Hashem. Pois é. Mas Jeová fez chover fogo e enxofre desde os céus da parte de Jeová? Ou seja, são dois Jeová? Se de Jeová são politeístas? Se não é uma unidade composta aqui, pai e filho sendo chamado de Jeová, então é dois Jeová, é politeísta? Porque Jeová faz chover fogo desde o céu da parte de Jeová. Tá vendo como que é? Não consegue explicar. E também a questão lá de Isaías 54. Olha só o que diz Isaías 54. Aqui, Isaías 54 trava os judeus messiânicos, judeus ortodoxos e também as testemunhas de Jeová. Olha só como que vai dizer no versículo 4, 54, versículo 4. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonharás, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade,
e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Então, quem é esse Jeová dos exércitos, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra, que deu carta de divórcio para a casa de Israel? Porque lá no Monte Sinai houve um casamento ao terceiro dia. Foi dado ali as tábuas da lei. Teve uma aliança de casamento. Mas quem é esse Jeová? Para os judeus messiânicos, eu faço uma pergunta. Quem é esse eterno? Esse santo Senhor dos exércitos, o Deus de toda a terra, o eterno Hashem? Quem é ele? Que casou, mas deu uma carta de divórcio para a casa de Israel. Aí vão dizer que é Hashem, o eterno Deus, o pai de Yeshua. Não, não pode dizer que é ele não. Sabe por quê? Porque aqui fala do opróbrio da viuvez. Então, o eterno Hashem, o pai de Yeshua, ele morreu deixando a casa de Israel viúva? Não tem como. Sabe o que o judeu me respondeu lá no PV? Não, mas o texto aí não é literal. Aí é uma forma figurada. Não importa. Então quer dizer que esse eterno Hashem aqui, esse Deus de toda a terra, é o pai de Yeshua, que casou de forma simbólica e deu uma carta de divórcio de forma simbólica, e aí ele também morreu, ele passou pela morte e morreu de forma simbólica. Ninguém jamais pode dizer que o pai de Yeshua morreu. Agora, irmãos, quem é que morreu e deixou a casa de Israel viúva? Foi o Senhor Jesus Cristo, foi o nosso Yeshua. Ele é o servo sofredor, que morreu na cruz. Lá em Isaías 53 vai falar da morte do servo sofredor, que é Yeshua. Então, mas Deus morreu na cruz? Não, Deus não morre, Deus é imortal. Jesus era composto de duas naturezas, a humana e a divina. Por isso que lá em João 1 vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o verbo, ele se fez carne, ele não era carne. Deus se encarnou, ele se fez carne para poder morrer. Então, ele é esse que morreu, que está aqui em Isaías 54. E aí ele deu a carta de divórcio para a casa de Israel. Não tem como dizer que é o eterno Hashem. Porque o texto diz assim, ó, é o santo de Israel. Lá no hebraico está Yud-He Vav-He. É Adonai, é Hashem. Ele é o Deus de toda a terra. Está falando aqui de um Deus falso? Está falando de um Deus pagão? Não, está falando do eterno, do Deus verdadeiro. Aí no hebraico, confere aí, é o tetragrama sagrado. Mas não pode ser o pai de Yeshua, porque ele não morreu. E ele também não comeu. Ele não pode ter sido visto por Abraão e muito menos ter comido ali com Abraão. Mas aqui ele comeu de forma literal. Então, esse que apareceu a Abraão, esse que morreu, deu carta de divórcio para a casa de Israel, é nada mais, nada menos que o Senhor Jesus Cristo. O Yeshua HaMashiach, o Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu a morte de cruz para salvar o homem dos seus pecados. É Ele. A Bíblia mostra isso. Então eu deixo essa reflexão para vocês, compartilha, depois nós vamos gravar a parte 2 e faça essas perguntas para Testemunho de Jeová, judeus messiânicos, judeus ortodoxos, porque eles não têm resposta. Não tem para onde fugir. Não pode falar que é o pai de Jesus, o eterno Hashem. Porque senão vai dizer que ele foi visto por homem e que ele comeu com os homens. Não pode. E também vai dizer que ele morreu. Não tem como. Entende, irmãos? Então, que Deus abençoe e até a próxima.